Ai, eu amei que a pauta hoje é de dor na coluna. Hoje eu acordei com dor na coluna, aqui, ó, desse lado todinho aqui. Aí, você também? Então vamos juntos? Manda sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, porque a gente vai aprender hoje com um médico sobre o que essa dor pode significar e como é que a gente trata. Provavelmente, se você não está com dor hoje, você já sentiu dor algum dia, né? Às vezes é na tarefa do dia a dia, às vezes a mulher colocando sutiã. Eu, por exemplo, fiquei com essa dor aqui, eu acho que foi de dormir de mau jeito. Não sei. Eu sei que atrapalha nas tarefas mais simples do dia a dia. Tira mesmo muitas vezes a nossa disposição e vitalidade. Eu tô bem, mas tô sentindo ela aqui, dando aquelas fisgadinhas. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população mundial já sofre ou ainda vai sofrer com dor na coluna. Esse problema pode ir além de um desconforto leve, até quadros mais sérios que comprometem a qualidade de vida. Agora, o que realmente causa essa dor tão comum e como prevenir é que a gente vai aprender hoje com o ortopedista Dr. Fabiano Fonseca. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito Que obrigado. bom que Que bom hoje estar aqui foi de o novo. contrário. Você veio à minha consulta, Claro. que eu já estou com dor na coluna e o médico veio. Olha lá que beleza, que privilégio. Mas vamos lá, doutor. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Alegria, viu? Seja muito bem-vindo. Gostei de ver aí o nosso modelo de coluna, né? Pra Esse gente daqui é um tentar modelo entender. nosso, meu companheiro de consultório, onde eu explico aos pacientes aí as principais patologias que tem na coluna, né? Perfeito. Sabe que eu tenho frequentemente dores na lombar, mas hoje não. Hoje eu tô com uma dor lateralizada aqui. E tem gente que tem dor na cervical, no meio das costas. Explica pra gente um pouquinho essa divisão. Normalmente, a gente pode ter dor na coluna inteira, tá? A coluna a gente divide em 3 regiões. A parte mais alta, que é do pescoço, que é a coluna cervical. A região azul, que é do meio, que é a coluna torácica. E a região mais de baixo, que é a coluna lombar, tá? Então, você pode ter um problema tanto na região de cima quanto embaixo, ou no meio. Então, não é porque você tem uma doença somente na lombar que você não pode ter em outra região da coluna. Então, nós temos vértebras e disco na coluna inteira, que é o nosso esqueleto axial, que faz com que a gente tenha a sustentação do nosso corpo. E mais importante do que isso, né, como meio de movimento, a gente passa uma estrutura muito importante que são a medula e os nervos, são as estruturas neurais, que faz com que a gente tenha sensibilidade, movimento, força nos membros, né? Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com a coluna, porque além da movimentação que ela nos permite, ela carrega esses nervos que são importantes para qualquer coisa do nosso dia a dia. Então você vê, né? Às vezes um desvio, um jeito que você está acostumado a dormir pode fazer uma mudança ali e comprimir um pouquinho esses nervos. As principais doenças, né, na coluna que vão causar um problema mais sério são as compressões neurais, né? Que além de causar dor, pode causar algum déficit de mobilidade, perda de força. E se for lesões mais altas, pode até comprometer funções vitais, como respiração, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa coluna. Porque não é só questão de pensar assim, vou ter dor ou não vou me alongar bem. A questão de que pode comprometer alguma estrutura muito importante para o nosso dia a dia. Você falou de alongamento, né? Alongamento seria uma das formas da gente fazer a prevenção às dores? Sim, é o que eu falo para todos os pacientes. Nós temos que ter bastante fortalecimento e mobilidade, que seria o alongamento, né? Como você falou no começo do programa, a nossa população, a expectativa de vida está aumentando. Se a gente pensar que nos anos 50 a expectativa de vida era de 55 anos, em média. Hoje já está entre 75 e 80 anos. 2035 vai passar para 85 anos a expectativa de vida do brasileiro. E com isso vem associadas doenças degenerativas. O que isso quer dizer isso daí? O corpo vai envelhecendo, as articulações vão desgastando. E com isso vai predispondo a causar lesão na coluna e a compressão desses nervos também. Quando você fala de desgaste, a gente desgasta a parte óssea da coluna Isso, também? são várias estruturas que podem desgastar, tá? Desde do disco,
que é o elemento que faz o amortecimento entre uma vértebra e outra. Então, entre uma vértebra e outra, a gente tem essa estrutura que faz amortecimento. Pode desgastar também essa parte posterior, que seria a articulação da coluna, e toda essa região ela é envolta por ligamento e musculatura. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo uma artrose dessa articulação, a nossa musculatura vai ficando mais fraca e tendo uma rigidez dessa articulação. E de que forma a musculação que a gente faz na academia, que aí vai trabalhar esses músculos que são externos, atua nesses músculos mais internos também? Faz diferença? Faz, porque existem exercícios específicos para a gente ativar essa musculatura profunda, que é responsável pela sustentação da coluna. Tá? A simples movimento de fazer extensão do tronco, a gente está ativando só a musculatura externa. A musculatura mais profunda são aqueles exercícios isométricos tipo prancha. Então, são aquele exercício 4 apoios, prancha lateral, ativação do abdômen, é muito importante para a região lombar. A gente fala que tem uma cintura pélvica, né? Essa cintura pélvica a gente chama de core. Core é toda essa musculatura que envolve tanto a parte lombar, bacia, musculatura de abdômen e musculatura posterior. Então, por isso que é tão importante não só a musculatura da coluna, como do abdômen, com a musculatura glútea. O glúteo, o músculo glúteo, principalmente o glúteo médio, é muito importante para a sustentação do nosso corpo. Então, ter essa musculatura bem firme vai facilitar não só para deambular, como evitar doenças degenerativas. Perfeito. Agora, eu sou um caso, né? Pessoas que treinam, eu faço bastante musculação, tenho uma musculatura relativamente firme, até pela minha idade, mas volta e meia tem uma dorzinha na coluna. Tem o meu amigo ali, Paulinho. Paulinho, volta e meia tem dor na coluna, né, Paulinho? Às vezes tenho porque eu sou atleta, né? Eu vou fazer 60 anos de idade. Então, necessariamente, o que acontece? Quando a gente tem essa idade, você tem que cuidar muito mais. Eu faço uma série de suplementações. Inclusive, por exemplo, eu faço um suplemento que um dos médicos que veio aqui na nossa emissora já me passou, que são condroitina, todas aquelas inas da vida, né? E eu tomo junto com magnésio, porque para potencializar a ação de tudo isso, né? Mas eu sempre fui, por ser jogador, eu jogo 4 vezes por semana. Entendeu? Joga vôlei. Sim, jogo voleibol 4 vezes por semana. No mínimo 2 horas, 2 horas e meia. Aí então, acaba realmente desgastando mais, né, Paulinho? Desgasta. E a minha coluna é já desgastada pelo fato de eu jogar desde os 7 anos de Era idade. isso que eu ia perguntar. Existem pessoas com maior probabilidade de ter problemas na coluna que outras? Sim, existem algumas pessoas que já têm até uma herança genética de ter esse desgaste por volta de artrose ou artrite ou algumas doenças inflamatórias que vão desgastar com mais facilidade. Mesmo também as doenças degenerativas do disco da coluna. Hoje os novos estudos já dizem que algumas pessoas são portadoras de alterações genéticas, onde aquele disco ele vai sofrer um desgaste com mais facilidade em algumas pessoas do que outras. Não basta você simplesmente fazer um excesso de exercício ou pegar muito peso que vai desgastar. Mesmo pessoas mais jovens, mais magras, com baixo peso, e mesmo fazendo exercício, pode desenvolver uma lesão degenerativa, com mais facilidade que a população normal. Então tem o fator genético, que também é associado aos fatores comportamentais, que vão levar a esse desgaste e essa piora mais rápido da coluna. Perfeito. Essas pessoas precisam ter um cuidado ainda maior. O Paulinho falou ainda há pouco do magnésio. Eu gosto bastante de falar de magnésio aqui, até porque a gente tem estudos que não só nessa parte física, mas também na parte mental tem sido muito usado e com muito êxito, né? A suplementação ajuda também para quem já tem uma questão mais frágil. Sim. Aí? Não só, a suplementação é muito importante, né? Primeiro que é uma dieta regular, né? Com bastante proteína, carboidrato, enfim, e usar alguns suplementos, né, como o magnésio, a própria condroitina, a glicosamina, colágeno, né? Então, ter além dessa dieta regular e suplementação associada à atividade física, isso vai fazer com que a sua coluna e as outras articulações tenham um envelhecimento mais saudável, sem dor, com boa mobilidade, porque não é somente a gente estar pensando em dor, tem que pensar que a pessoa de idade vai envelhecer sendo ativa, né? Fazendo um esporte, mesmo que sendo de leve. E né? tem que fazer esporte. Tem que fazer um esporte. Não tem jeito. Segura só um pouquinho, porque de volta aqui, tinha que falar desse meu queridinho aí, porque
Realmente é bom. Às vezes a gente fala e as pessoas não entendem, né? Que o corpo chega uma hora que já não absorve mais tudo que precisa absorver dos alimentos e às vezes a gente nem come tão bem quanto a gente imagina. Doutor Fabiano, qual é o problema de coluna mais recorrente? O problema mais comum de queixa no consultório é hérnia de disco, principalmente na região lombar. Então, a hérnia de disco lombar é a queixa mais comum que a gente trata no consultório. Fora aqueles casos de dor lombar sem uma causa específica, né? Que são inúmeros também. A pessoa dormiu de mau jeito, pegou um peso de maneira errada, sobrecarregou no trabalho, no serviço. Então, tem aquela dor que é uma dor inflamatória, mecânica e muscular, que depois de alguns dias vai passar, né? Fazendo uma fisioterapia, usando algum remédio, mas dizendo de patologias, de doenças que vão ser mais incapacitantes, a hérnia de disco é o que ganha em região... Como é que faz um diagnóstico de hérnia de disco? Primeiro a gente tem que ter uma avaliação física, clínica, né? O médico já tem que ter na cabeça dele que a partir daquele exame clínico é compatível a queixa do paciente com uma hérnia de disco. Daí a gente tem que fazer um exame, normalmente nós solicitamos uma ressonância magnética. Ressonância magnética hoje é o exame padrão ouro para a gente avaliar se tem alguma lesão na coluna, desde hérnia de disco ou, enfim, uma compressão. Então, é o que mais dá detalhes para a gente, que é cirurgião, sobre como tratar também o paciente. Perfeito. Se a pessoa tem uma hérnia de disco, ela precisa necessariamente operar? Não. 90% das pessoas que têm hérnia de disco são de tratamento conservador. Tratamento conservador o que é? Uso de medicamento, fisioterapia, reabilitação, atividades físicas e mudanças na rotina do dia a dia, como ergonomia no trabalho, sentar numa posição boa, não pegar peso de maneira errada. Então, 90% desses pacientes vão ser tratados com esses métodos conservadores sem cirurgia. Existe uma grande parcela também daqueles pacientes que, mesmo tratando conservador, não evoluem com a melhora e tem uma pequena lesão na coluna. Nesses casos, a gente pode começar com tratamentos menos invasivos, como infiltração na coluna, dissectomias por videoendoscopia, né? A cirurgia aberta, a cirurgia com colocação de prótese, parafuso, são o último caso, que chegam menos aí de 5% dos casos que têm hérnia de disco na coluna. Para você ver, você falou dos tratamentos para hérnia de disco e eles são muito similares a um estilo de vida saudável, que vocês médicos nos orientam sempre, né? Sim. Se a gente adota tudo isso antes de ter um problema de hérnia, é possível que a gente não tenha? Não. Não dá para fazer prevenção, então? Não. Todo mundo, se a gente fizer uma ressonância, que é um exame que vai detalhar para a gente a coluna, digamos, 90% da população mundial vai ter algum problema, alguma hérnia de disco na coluna. Não que aquela hérnia de disco seja sintomática ou cause algum problema na qualidade de vida, mas com o envelhecimento a gente vai ter esse desgaste. E se fizer um exame na população mundial inteira, alguma patologia vai ter na coluna. Não necessariamente vai precisar de um tratamento específico. Eu sinto, volta e meia, dor lombar, como eu falei, que irradia para a perna direita inteira até o pé. Isso é um sintoma clássico de hérnia de disco? Sim. As hérnias de disco nas regiões lombares, que são essas hérnias de disco mais baixas, ela pode ter uma compressão desse nervinho aqui amarelo, que ele vai descer pela região posterior, que é essa região do glúteo. Então ele faz esse caminho aqui por trás do glúteo, descendo para a perna. Essa é uma compressão, é um sinal típico de compressão do nervo ciático, podendo se estender essa dor até o pé. Então, se você tem em casa uma dor nas costas, uma dor lombar, que irradia através do glúteo, podendo chegar até a perna, podendo causar sintomas como dormência, formigamento, fraqueza naquela perna, dificuldade para caminhar longas distâncias, isso já é um sinal de alerta, que você já deve procurar um médico, um auxílio de especialista, para avaliar e começar um tratamento. Se a gente não faz o tratamento, essa dor desse possível desgaste, hérnia de disco, que irradia para a perna, pode virar uma dor crônica? Sim. Pode virar uma dor crônica por quê? Porque essa compressão dessa estrutura neural, ela pode levar a uma lesão desse nervo. Então, ela começa com uma lesão parcial, podendo se tornar uma lesão completa ou uma lesão crônica. O nervo, a estrutura nervosa, ela não tem a capacidade de regeneração.
Então, uma vez machucado aquele nervo, ele não vai voltar a regenerar a ser como antes. Então, por isso que nos primeiros sinais que a gente já vê que tem uma lesão ocorrendo, é tratar o quanto antes, para conseguir preservar a função daquele nervo e daquele membro afetado. Perfeito. E tem que tratar com um profissional, né? Por exemplo, eu sei que eu tô aí, então, com alguma hérnia nessa parte da coluna lombar. Aí eu continuo fazendo minha musculação todo dia, tentando ficar da melhor forma possível, preservando a coluna, mas não estou fazendo fisioterapia. Isso já é um erro. Se tem dor, precisa de fazer um tratamento específico para aquela dor. Normalmente a gente faz com uma reabilitação, uma fisioterapia, né? Passando aquele episódio de dor e já estando melhor da coluna, o fortalecimento, seja na musculação, seja no pilates, uma natação, isso já vai ajudar você a ter um fortalecimento e melhorar a sua mobilidade. Perfeito. Né? Quem tem hérnia precisa ficar restrito em relação a alguma atividade, pensando que a gente tem uma coluna, né, com essas 3 divisões, independente do local? Sim. Em relação às atividades físicas, a pessoa que já tem um desgaste ou qualquer problema na coluna tem que evitar principalmente exercícios que tenham sobrecarga de peso nas costas. Por exemplo, na academia, evitar peso nas costas tipo agachamento, pesos livres como stiff, terra, que vão sobrecarregar demais a coluna. Atividades de muito impacto, por exemplo, onde pode cair, correr, bater, então tem que evitar também impacto. Outra coisa que a gente também perde é muitos movimentos que tenham rotação de tronco, porque o disco ele não suporta muita carga rotacional. Então, ele consegue suportar mais carga de flexão, extensão, até lateralização. Mas quando a gente faz esse movimento de giro, ele predispõe a romper mais aquele disco que já está doente. Mesmo que esse movimento de giro seja alongamento? Não, se for alongamento, dá para alongar, pode alongar. Não pode fazer aquele movimento de giro, por exemplo, jogador de tênis, jogador de golfe, onde tem aquele movimento rápido. Que aí é um de giro brusco, né? Brusco. Porque, por exemplo, quem faz yoga sabe, a gente faz muita torção, né? Eu, quando tenho qualquer desconforto na coluna, a torção me ajuda muito. E essa tá liberada. Isso, para esse tipo de alongamento pode. Perfeito. Vou abrir para as perguntas, tá? Você agora vai perguntar, qual é a sua dor? O que está acontecendo aí? Conta pra gente, pergunta pro doutor Fabiano que ele responde já. Vamos lá, doutor Fabiano, e você? Mandou pergunta no Vida Melhor Oficial? É hora da gente perguntar pro doutor e você vai aprendendo com as respostas. Rosiane Ferreira já diz assim, boa tarde, doutora e Cláudia. Sinto muita dor nessa parte azul do protótipo da coluna. Será que eu posso ter alguma hérnia de disco? Bom, essa é uma região que a gente fala de dorsal, a coluna torácica. É a região menos comum de aparecer hérnia de disco. Por quê? Porque essa é uma região da coluna que ela é mais rígida. Quanto mais rígida a coluna, menos mobilidade tem, o disco ele fica mais preservado. Existem hérnias de disco nesta região? Sim, pode existir. A chance é pequena. Normalmente, quem tem dor nessa região é devido a desvio postural, sobrecarga de peso, postura inadequada. Então, precisa de ter uma avaliação médica. Se essa dor for uma dor que não passa já há alguns dias, sim, vale a pena ir buscar um médico para poder auxiliar nesse diagnóstico e avaliar um tipo de tratamento. Até porque pode ser outra coisa, né? Eu tenho falado para vocês que me acompanham nas redes sociais, sabe que o Ricardo fez, meu marido, 2 cirurgias em menos de 48 horas, né? E a primeira hipótese dele, sentindo dor, foi o ortopedista, né? O médico que já tinha operado a coluna dele e tal, fez os exames e falou, olha, não é coluna, vamos ver se não é uma hérnia. E era uma hérnia inguinal, e depois fez uma outra hérnia de Spiegel, enfim, uma beleza. Mas a gente tem que investigar, porque dor é um alerta que o corpo dá e pode ser outra coisa, né, doutor? Exatamente. O primeiro sinal de alerta de algum problema que pode estar começando é a dor. Então, a gente não pode ficar convivendo com a dor achando que vai passar. Se uma dor ficou lá mais do que 1, 2, 3 semanas e não passa, é melhor ir buscar um auxílio médico para conseguir ter o diagnóstico correto. Perfeito. A Silvana Vieira, ela pergunta o seguinte, boa tarde, artrose nos joelhos e quadril tem relação com a coluna? Essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes pode ter sim. Existem alguns desvios, né, que vai
ocasionar alteração na marcha, como o desvio de joelho com artrose, alteração no quadril, que vai sobrecarregar a coluna. Ou também aqueles pacientes portadores de escoliose, algumas doenças já idiopáticas, que vai sobrecarregar a sua marcha. E com isso ocasionando uma artrose precoce, uma lesão precoce das articulações. Nosso corpo é um todo, né? Todo Mexeu ligado. numa coisa, mexe na outra. Exatamente, por isso que ele precisa de estar totalmente alinhado, né? E para não sobrecarregar uma articulação, você tentando proteger outra. É verdade que quando a gente coloca aparelho nos dentes, a gente movimenta o corpo todo? É que o corpo todo é interligado, então a pessoa às vezes colocou um aparelho, pode estar com dor, vai movimentar a postura cervical, consequentemente muda a sua postura. Então, tudo que você vai mudar no seu corpo, você tem que tomar muito cuidado. Perfeito. A Norma Luci está dizendo assim: boa tarde, Cláudio, doutor. Minha irmã tem 54 anos. O médico disse que a coluna dela está cheia de bico de papagaio. Ela tem muita dor que vai para a perna. O que seria bom ela tomar? Ela faz pilates, mas não resolve muito. Então, obrigada pela pergunta, Norma. Primeiro eu vou perguntar para o doutor o que é bico de papagaio. O bico de papagaio é o que a gente chama de osteófito. Osteófito é uma parte da coluna, da vértebra, onde, em sinal de proteção da vértebra, ela vai criando umas espículas para aumentar a área de apoio da coluna. E com isso chama bico de papagaio. É um sinal de proteção que a coluna faz devido àquela microinstabilidade ou sobrecarga dessa articulação. Mas essa formação desse bico de papagaio pode comprimir alguma estrutura nervosa e assim vai causar dor, né? Então essa dor que vai para as pernas pode ser sim uma compressão desse nervo ciático e tem que ser avaliado para ver se não está tendo uma compressão muito grave, né? Os medicamentos analgésicos, enfim, para tirar dor, são simplesmente sintomáticos, não que vai tratar o problema, a causa. Não dá para ficar tomando para a vida toda, né? Exatamente. Então tem que ver a causa para começar a fazer um tratamento adequado. Não é simplesmente, porque eu tenho uma dor, eu vou direto para o Pilates me tratar. Então, às vezes, tem que ter essa avaliação primeiro. Se for o seu caso, começar, às vezes, com uma reabilitação, uma fisioterapia. Depois que está reabilitado, sim, ir para uma atividade física. Porque se você tiver com uma dor e for logo fazer exercício, às vezes até piora o problema que você tem. O bico de papagaio não é uma condição cirúrgica, não tem que operar? Não. O bico de papagaio não quer dizer que tem que operar, não. Tá joia. Próxima pergunta, muito obrigada, Norma. Vera Ferne, hérnia de disco pode causar disfunção erétil? Segura, você responde já já. Será que uma coisa tem a ver com a outra? A gente acabou de ouvir do doutor que o corpo é um só, né? A gente tem que cuidar bem das articulações. Não é brincadeira, não. Eu sei que quando a gente traz esse assunto aqui, a turma toda participa mesmo. Eu mostrei os dados, né? Tem muita gente sofrendo com problema de coluna. Mas a pergunta da Vera me surpreendeu. A gente acabou de ouvir você falar que o corpo é todo interligado. Uma hérnia de disco pode causar disfunção erétil? Pode sim, Cláudia. É mesmo? Isso daí é algo comum acontecer. Depende da localização dessa hérnia de disco, ela, como eu comentei, vai dar um sintoma. Se nós tivermos uma hérnia de disco na região da transição entre a azul, que é a torácica, e a vermelha, que é a lombar, a gente chama de caldequina, que é onde fica o conjunto de todas as raízes que vão descer da cintura para baixo. E uma hérnia volumosa que comprime essa caldequina pode causar, sim, uma disfunção erétil no homem. Olha aí, gente. Importante tratar, né? Imagina. E coloca em risco um monte de outras coisas. Casamento, filhos, etc. Sim. Denise Cruz diz assim: boa tarde, Cláudia e doutor. Eu tenho uma lesão na nuca. Acho que 7 vértebras. Sinto muita dor que chega a dar cãibras no rosto e no pescoço. Isso é normal? Também estou com uma dor no joelho direito e não consigo agachar. Tenho 46 anos. Obrigada. Obrigada, Denise, pela sua pergunta. Então, eu acho que ele quis dizer na 7ª vértebra cervical. Tá. Provavelmente. É verdade, eu falei 7 vértebras. Normalmente a coluna cervical, ela não vai ter nervo que irradia para a face, tá? Normalmente as lesões cervicais, que são essas regiões altas do pescoço, vão ter dor que irradia para os braços, para a região posterior, como o trapézio, e aquele ossinho de trás que chama escápula. Então a compressão cervical normalmente pode ocasionar até dor irradiada para a nuca.
Indo para o rosto, normalmente a gente já põe outra hipótese diagnóstica para começar a avaliar outro tipo de lesão, tá bom? Por exemplo, qual? Tem algumas, ou desde problema neurológico, alguma compressão de nervo trigêmeo. Então, tem de começar a avaliar essas outras opções aí de diagnósticos aí para poder avaliar melhor. Mas cervical normalmente não irradia para a região da face do rosto. Tá. E aí ela está com dificuldade de agachar? Do joelho, do né? joelho. Provavelmente isso daí deve ser algum desgaste de cartilagem, né? A gente tem as condropatias, né? Podendo evoluir por condromalácia, que é aquela superfície articular do joelho que vai produzir um líquido que faz a lubrificação, que a gente chama de líquido sinovial. Quando aquele desgaste é bem avançado, entra no estágio de artrose, né? Então, essa dificuldade de mobilidade do joelho pode ser ou uma deficiência dessa cartilagem do joelho, ou já ter uma artrose já mais avançada. Fazer uma pergunta de saia justa, mas eu preciso da sua resposta franca. Eu sempre penso assim, no caso da Denise, por exemplo, 46 anos, é uma menina. Se ela está com problema no joelho, a gente já sabe que o corpo é um todo, daqui a pouco ela está com problema no quadril, daqui a pouco ela está com problema no pé e vai desestabilizando o corpo todo. Então, talvez o ideal, se o médico achar importante, fazer uma cirurgia. É verdade que depois que a gente mexe cirurgicamente numa articulação, ela nunca mais vai prestar? Não é que assim, quando faz uma cirurgia é para poder tratar alguma patologia, alguma lesão que é cirúrgica ou potencialmente vai causar algum problema maior para aquela pessoa. Então, a cirurgia, em alguns casos, depende da articulação. Por exemplo, no joelho, nós temos, quando tem um caso de artrose grave, fazer a substituição daquela articulação por uma prótese. No caso da coluna, é tirar aquela compressão sobre aquela estrutura nervosa, descomprimindo, ou muitas vezes fazendo uma artrodese. A dor melhora, a função daquele membro melhora, mas não quer dizer que a sua coluna se tornou uma coluna nova de novo. Né? Nem aquela articulação se tornou uma coluna nova. É uma articulação que já foi mexida, que já teve um problema. Ela volta a ter uma boa função, mas não igual exatamente a quando você tinha 18, 20 anos de idade. Mas colocando na balança, vale o benefício. Vale a pena, exatamente. Você falou de prótese no joelho, mas você falou que o problema da pergunta anterior poderia ser uma condromalácia. Existem cirurgias muito pouco invasivas atualmente no joelho, né? Isso. Normalmente, nessa idade, a gente costuma pensar mais em condromalácia, alguma lesão de cartilagem, porque é uma pessoa mais jovem. Hoje em dia, a cirurgia ainda é o segundo passo. Normalmente, nós fazemos hoje uma viscosuplementação, que é uma infiltração com ácido hialurônico. Isso daí vai ajudar aquela célula da cartilagem a se renovar, refazer e assim lubrificar melhor aquela articulação. Então, o primeiro passo é fortalecimento, fazer fisioterapia e fazer uma viscosuplementação, que é essa infiltração da articulação. Eu vi nas redes sociais que tem uma infiltração nova, parece que da Alemanha, e que está devolvendo a cartilagem perdida. Isso é verdade? Sim, é verdade. Porque hoje existe uma alteração do peso molecular daquele ácido hialurônico. Então, depende mais do tipo de vida que aquela pessoa tem, da idade. Então, uma molécula com um alto peso molecular é mais indicado para aqueles casos mais graves, que a gente encontra, às vezes, em paciente de mais idade. Paciente mais jovem, às vezes, não tem tanta indicação de usar uma molécula com alto peso molecular. Então, por isso que tem de ver qual tipo de medicamento vai ser adequado para cada pessoa. O tratamento tem que ser bem personalizado, entendeu? Ó. Bianca de Souza diz assim, boa tarde, sinto muita dor nos quadris ao levantar e também na lombar. O que pode ser? Chego até a ter dificuldades para andar no primeiro momento, tenho 40 anos. Então, é isso que tem que avaliar bem, porque essa dor na região pélvica, lombar, a gente tem que identificar se ela não vem de uma patologia no próprio quadril, na região dos ossos da bacia, na região sacroiliaca ou na própria lombar. Porque qualquer dor nessa região, ela pode se irradiar. Então, por isso que é tão importante uma avaliação médica e o exame físico. Uma lesão na coluna lombar pode irradiar tanto para o quadril, posterior de glúteo, e isso daí vai ter uma limitação, não só na questão de dor, como também de mobilidade. Então, essa avaliação precoce é extremamente importante. E a gente se autoavaliar, né? Fico pensando, será que você que está mandando a pergunta, que está sentindo dor, tanta gente tão nova, sentindo tanto desconforto com frequência, né?
tem feito sua parte? Que é o exercício físico, que é manter o peso ideal, não ficar obesa, né? É o que eu falo para Alimentação. todos os pacientes. Primeiro de tudo, a gente tem que melhorar a nossa capacidade física, né? Não é que justamente uma pessoa é magra, tem baixo peso, que ela tem uma capacidade física boa. Capacidade física, eu falo o quê? Ter um pouquinho de força muscular, ter mobilidade para o nosso dia a dia, conseguir fazer as atividades diárias sem ficar cansado. Então, isso que primeiro que a gente tem de rever nossos conceitos do nosso dia a dia, para depois começar a corrigir outros. Perfeito. Ó, já, o doutor vai dar uma dica de ouro para você que quer manter a saúde da sua coluna. Segura aí que você vem com a sua dica de ouro, tá? Vamos lá. Vamos continuando aqui, doutor. A dica de ouro que você falou que tinha aí guardado na manga do paletó. Então, a dica de ouro para todo mundo é sempre fazer uma atividade física, né? Ter uma vida saudável no sentido de alimentação, de suplementação, como você falou aqui, o programa inteiro, né? E manter uma postura boa no nosso dia a dia, principalmente para aquelas pessoas que ficam muitas horas na mesma posição. Tomar cuidado em casa, para você que fica às vezes com o celular na mão, com o tablet, porque as pessoas ficam com o celular ou lendo um livro mesmo, cabeça baixada, isso vai sobrecarregar a sua coluna, isso vai te causar dor e algum problema no futuro. Então manter mobilidade, fortalecimento, alongamento e cuidados diários no dia a dia. Perfeito. Dormir de lado. Dormir de lado, com um travesseiro no meio das pernas, um travesseiro na altura que deixa a cabeça alinhada com o tronco e um colchão, muito importante, de moderada intensidade, não aquele que afunda demais. Ele é macio, mas não que afunda muito. Doutor Fabiano Fonseca está no DR Fabiano Fonseca no Instagram com bastante conteúdo. DR Fabiano Fonseca. Aproveite e cuide-se. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau.